terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran de Biologia para mais uma aula de genética com vocês. Vamos ver qual que é o tema de hoje? Olha só, os objetivos são estudar os casos especiais de primeira lei de Mendel, dominância incompleta, codominância e genes letais. Então, no Eu Sei Que Você Sabe de hoje, olha o que está te perguntando. Um casal com polidactilia teve um filho não polidáctilo, isto é, com apenas 5 dedos em cada mão e em cada pé. Considerando essas informações, a polidactilia é uma característica dominante ou recessiva? Então pense, né? Está dizendo ali que um casal que tem polidactilia, então mais que 5 dedos nas mãos e nos pés, teve um filho que não tem essa característica. Essa característica, então, ela é dominante ou recessiva? Na aula passada a gente aprendeu um pouco sobre isso. Lembra que eu comentei com vocês que no caso, quando os pais são iguais e o filho diferente, os pais são heterozigotos e o filho é o homozigoto recessivo, então está aqui nossa resposta. Se os pais, os dois têm polidactilia e tem um filho sem polidactilia, significa que a característica é dominante. Então lá, pais polidácticos com filho não polidáctil, pais iguais com filhos diferentes. Então os pais azão, azinho, heterozigotos, e o filho que é diferente, azinho, azinho. Então a gente descobriu que essa característica é uma característica dominante. Olha só essa notícia de hoje. Uma mulher na Rússia processou o banco de sêmen dinamarquês Crios após utilizar esperma doado e dar à luz a um bebê anão. Ela havia escolhido um perfil de doador loiro com mais de 1,80 m e formação universitária. A acondroplasia, tipo mais comum de nanismo, pode ser desenvolvido por qualquer pessoa e ocorre em 1 a cada 20.000 gestações. Segundo a bióloga Carla Rosenberg, especializada em genética e professora associada do curso de Biologia Genética da USP. Ela explica que 80% dos casos de acondroplasia ocorrem em gestações em que nem o pai nem a mãe possuem antecedentes familiares. Segundo ela, a acondroplasia possui um padrão autossômico dominante, o que significa que apenas um dos genes do pai ou da mãe precisa apresentar a alteração para que o nanismo se manifeste. A professora explica que a identificação prévia da mutação é impossível. Então, apesar da mulher ter tentado processar o banco de sêmen, não deu muito certo, porque não tem como prever, porque é uma mutação que ocorre num gene específico que não tem como prever, porque ele não está, na maioria das vezes, presente em outros indivíduos da família. E olha que interessante, essa notícia ainda está dizendo para você que o nanismo, ele é, no caso a acondroplasia, uma característica dominante. E que os pais, no caso aqui, que não apresentavam a acondroplasia, tem que ter surgido a mutação no espermatozoide ou no óvulo, né, desses pais, que não apresentavam a doença. Então, bem interessante, e a gente vai falar disso hoje também. Então, olha só, gente. Hoje a gente vai falar dos casos especiais da primeira lei de Mendel. Quais são esses casos? A ausência de dominância, que a gente divide em 2 subtipos, que é a dominância incompleta e a codominância. Tanto em um caso quanto no outro, não existe mais um gene dominante e um recessivo. E você vai aprender como é que você identifica esses casos. E a gente ainda vai ver os genes letais. O que são os genes letais? Quando acontece a morte do indivíduo em homozigose dominante ou recessiva, depende do caso, tá? A gente vai começar então pela ausência de dominância. A ausência de dominância, então, como eu falei para vocês, tem 2 tipos. A dominância incompleta e a codominância. A gente vai começar pela incompleta. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu cruzei 2 flores, uma branca e uma vermelha. E os descendentes nasceram rosa. Ou seja, nasceram com uma mistura dos 2 fenótipos dos pais. Tá? Então, não tem aqui um dominando sobre o outro. O branco não está dominando sobre o vermelho, nem o vermelho sobre o branco. Eles estão se misturando, eles estão se manifestando ao mesmo tempo. Então, olha só, ocorre uma mistura de fenótipo, sendo que então ocorre um fenótipo intermediário. Lembra que quando eu fazia o cruzamento da primeira lei de Mendel lá, aparecia quando eu colocava indivíduos heterozigotos, quando eu fazia o cruzamento, a proporção era 3:1? 3 com fenótipo dominante e 1 com recessivo? Aqui não, ó. Quando eu cruzo as 2 florzinhas aqui cor-de-rosa, eu vou ter 1:2:1. Um vermelho, 2 rosas e uma branca. Então o padrão fenotípico mudou, não é mais 3:1, é 1:2:1. Um homozigoto, no caso, azão-azão, que a gente representou aqui o branco, 2 com o fenótipo intermediário, azão-bezão, e 1 com o fenótipo homozigoto, bezão-bezão,
que é a nossa flor vermelha, tá bem? Então, a nossa proporção fenotípica e genotípica é a mesma nesse caso. A codominância. Codominância é muito parecido, gente. Só que vejam, na dominância incompleta eu tinha um terceiro fenótipo, eu tinha uma mistura do branco com o vermelho. Então era um fenótipo a mais. Aqui não. Aqui eu vejo os dois fenótipos. Eu vejo o branco e eu vejo o vermelho, no caso da florzinha aqui. Olha só. Então eu misturei, vou fazer o cruzamento de uma planta, de uma flor branca com uma flor vermelha, e em vez de eu ter uma flor rosa, eu tenho uma flor branca com vermelha, ou vermelha com branca, né? Depende do ponto de vista. Então, eu vejo os dois fenótipos ao mesmo tempo. Eu não criei um terceiro fenótipo intermediário. Um outro exemplo disso é a herança sanguínea, tá? Então, na herança sanguínea, veja, eu tenho o sangue A, B, o sangue AB. O sangue AB é uma codominância entre o A e o B. Então, quando eu junto, eu tenho um sangue com as duas proteínas, né? Com A e com B. Mas a gente vai ter uma aula só para falar de herança sanguínea. Então, na aula de hoje, a gente não vai aprofundar em sangue. A gente vai dar os outros exemplos, tá bem? Então, de volta ao fenótipo 1 para 2 para 1. Se eu cruzo duas plantas que são azão-bezão, eu vou ter de volta 25% só vermelho, 50% com essa mistura e 25% branca. Tá bom? Então, de volta, o fenótipo vai ser igual ao genótipo. Vamos ver um quiz para ver se você consegue identificar a diferença das duas coisas, da dominância incompleta e da codominância. Uma flor vermelha, ao ser cruzada com uma flor branca, origina descendentes com flores brancas manchadas de vermelho. Trata-se do quê? Dominância incompleta? Codominância? Alelos letais ou dominância completa? Então, veja, gente, o quiz está dizendo o que para você? Que você pegou uma planta branca com uma vermelha e você fez o cruzamento e nasceu, então, uma planta com flores brancas manchadas de vermelho. Então, eu estou enxergando os dois fenótipos ao mesmo tempo. Tá? Não é um fenótipo intermediário, uma mistura da cor branca e vermelha. Se eu estou enxergando as duas coisas ao mesmo tempo, é uma codominância. Tá? Então, se fosse dominância incompleta, o que eu veria? Uma flor rosa. Porque ia como se eu pegasse a tinta branca e a tinta vermelha e misturasse e fosse dar um rosa. Isso seria dominância incompleta. Como eu estou enxergando tanto o vermelho quanto o branco, é a codominância. Continuando aqui, gente. Olha só para você não confundir, tá? Então, eu estou mostrando as duas situações e coloquei, inclusive, as duas vezes considerando os nossos boizinhos e vaquinhas aqui. No caso da dominância incompleta, peguei um indivíduo branco com um vermelho. A hora que eu vou fazer o cruzamento, apareceu um terceiro fenótipo, uma terceira cor, que a gente chama de ruão, que então ali é uma mistura do branco com vermelho, uma coisa meio amarronzada ali, né? Então, nesse caso, dominância incompleta, porque surgiu um terceiro fenótipo diferente, uma terceira cor do animal. No caso da codominância, ó, de volta, peguei um boi branco, uma vaca preta, por exemplo, fiz o cruzamento. Agora vão aparecer os filhotes manchados. Então, branco manchado de preto. Então, nesse caso, é codominância, porque eu não misturei e apareceu uma cor cinza. Eu estou vendo o preto, eu estou vendo o branco. Tá? Então, essa é a diferença da codominância e da dominância incompleta. Isso você tem que lembrar. O cruzamento você faz igual, e nos dois casos você tem que lembrar que agora não tem dominante e não tem recessivo. Os dois dominam ao mesmo tempo, por isso que aparecem ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, continuando aqui, gente. Um exercício, para ver se você conseguiu entender mesmo. As flores de maravilha podem apresentar cor vermelha, branca ou rosa. Essas cores resultam de alelos que não exercem dominância completa um sobre o outro.
A flor vermelha é determinada pelo genótipo Vzão, Vzão. E a rosa, Vzão, Bzão. E a branca, Bzão, Bzão. Imagine que uma planta de genótipo Vzão, Bzão cruza com o indivíduo Bzão, Bzão. Qual é a probabilidade de nascer flores brancas ou rosas? E aí, gente, conseguiu? Viu que eu até deixei uma parte do exercício resolvido para você, apareceu o Bzão, Bzão ali já. Vamos fazer o cruzamento. Então aqui, ó, o que está dizendo para você? Fiz o meu quadrado de Pinet, está dizendo que eu vou cruzar uma planta Vzão, Bzão, coloquei aqui, separei os gametas, né? E outro Bzão, Bzão. Agora eu vou fazendo o cruzamento, ó. Então, Vzão, Bzão, 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 Vzão, Bzão e o nosso Bzão, Bzão que já estava ali no exercício. Então, olha a pergunta aqui. Qual é a probabilidade de nascer plantas brancas? As flores brancas são como? Vamos olhar lá de volta, ó. Bzão, Bzão. Então, aqui, 50%. E as rosas? Vzão, Bzão. Os outros 50%. Então, concorda comigo que a chance de acontecer as duas coisas é 100%? Porque aqui agora é a regra do ou. Ou branca ou rosa. Então, eu tenho que pegar as duas probabilidades e somar. Então, 1/2 mais 1/2 é 100%. 50% mais 50%, 100%. Tá bem? Então, tá aqui a nossa resposta, 100%. Então, até agora a gente viu lá, então, codominância e dominância incompleta. Agora a gente vai ver um terceiro caso, que também foge das regrinhas ali da primeira lei de Mendel, é um pouco diferente, que são genes letais. O nome já está dizendo, ó, genes letais. Eles matam o indivíduo. Quando? Quando eles estão em homozigose. Existe gene letal que é homozigoto recessivo, que é o azinho, e também existem outros casos em que o letal é o homozigoto dominante, o azão. Então, o exercício ele tem que te dar essa informação. Tá? Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Então, genes letais em homozigose causam a morte do indivíduo. Pode ser tanto recessivo quanto dominante. No caso do nosso exemplo aqui dos ratinhos, ó, o que é o letal é o homozigoto recessivo. Homozigoto dominante, desculpe. Ó. Então, tá aqui, ó, um ratinho amarelo, que agora ele usou a letra K em vez do A lá, ó, casão, casinho, com outro amarelo, casão, casinho, foram cruzados. Então, esses dois ratinhos heterozigotos, quando a gente faz o cruzamento, deu casão, 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 casinho, casão, casinho, casinho, casinho. Veja que o casão, o homozigoto dominante, não nasceu. O embrião morre, porque esse gene é letal em homozigose.
O agute, que é o casinho, nasceu de uma cor diferente, não é o letal nesse caso, tá? Então, nesse caso, o letal é o homozigoto dominante. Como um deles morre, eu não conto eles na minha probabilidade do fenótipo, tá? Então, como é que vai aparecer, no caso, o meu fenótipo? Em vez de aparecer 3:1, como a gente via na primeira lei de Mendel, vai aparecer 2:1. Então, 2 amarelos para 1 agute. Eu desconto esse que nem nasceu, né? O embrião que morreu. Então, vejam aqui, ó, 2/3 amarelos, 1/3 agute. Ou, se eu fizer em porcentagem, 67% aproximadamente amarelo, 33% agute. Como é que eu faço essa porcentagem? Agora eu vou dividir o meu 100% por 3, não mais por 4, porque não existe essa quarta possibilidade, tá? Então, por isso que eu cheguei naquela porcentagem ali. Exemplos de genes letais. A gente tem a acondroplasia, que é o nanismo, que a gente falou lá no início da reportagem, né? A gente, inclusive, tem um personagem aqui, o Tyrion, lá, que é o Peter Dinklage, que é um personagem do Game of Thrones, tá? Que ele tem a acondroplasia. Fibrose cística, também, é um exemplo de característica com gene letal. Distrofia muscular de Duchenne. E a gente ainda tem, no caso de animais, aqui, ó, os gatos sem cauda da ilha Manx, tá? Que também, em homozigose, esses gatos morrem. Então, esses aqui são 4 exemplos de genes letais, né? 3 em humanos e 1 aqui no caso do gatinho. Veja só, gente, um exercício para ver se você conseguiu entender a parte de genes letais. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é de quanto? E aí, gente, conseguiu resolver? Vamos ver se você acertou? Então, vamos ler de volta. Está dizendo que no homem a acondroplasia é autossômica dominante, ou seja, tem um azão, vai ser o anão, tá? Caracterizada por um tipo de nanismo, fala aqui quais são as características. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante, ou seja, uma pessoa azão não nasce, morre ainda no embrião, né? Porque é um gene letal em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, ou seja, os dois têm o nanismo, tá? Então, se a gente for fazer o cruzamento, tem que considerar que os dois são como? Se os dois nasceram e, inclusive, tiveram filhos, é porque eles não têm o gene letal, então eles não têm dose dupla. Os dois são heterozigotos, né? Porque se um deles fosse azão não teria nem nascido.
qual que é a proporção fenotípica esperada nos filhos deles? Se a gente fizer o cruzamento, ó, então, com achondroplasia, vai ser azão alguma coisa. Mas, se a gente sabe que o azão morre, a gente considera os dois heterozigotos. Sem achondroplasia, vai ser o azinho. Fazendo o cruzamento, então, os dois heterozigotos, vou fazer ali azinho e o azinho. Vou descontar o azão, porque é letal, então não conto, ele não entra na minha conta. Então, qual que é a proporção fenotípica? Que podem ser duas chances de ser anão e um de não ter o nanismo, tá? Então, aqui, ó, 66,7% de anões e 33,3% de crianças normais. Como é que eu fiz isso? Dividi o 100% da minha probabilidade por 3. Fazendo isso, eu vou chegar, então, em 33,3%. Então, se eu somar dois quadradinhos, 66,7%. Então, essa é a nossa resposta correta. Continuando aqui, gente, mais um quiz. Na dominância incompleta, agora lá do começo da aula, os dois fenótipos aparecem de forma independente? Letra B. Há uma mistura dos dois fenótipos, surgindo um fenótipo intermediário? Letra C. O genótipo em homozigose causa a morte do indivíduo? Ou letra D. Um fenótipo se destaca em relação ao outro? E aí, conseguiu então na tua cabeça identificar a diferença das três coisas que a gente viu hoje, da codominância, dominância incompleta e genes letais? Olha só, a gente está perguntando aqui da dominância incompleta. Então lembra que a dominância incompleta aparece um terceiro fenótipo? Parece uma característica diferente das outras? Então aqui, ó, se a gente for ver, há uma mistura dos dois fenótipos, surgindo um fenótipo intermediário. Então a gente deu o exemplo das florzinhas, a branca e a vermelha, nasceu uma florzinha cor-de-rosa, tá? Então tá aqui o exemplo. Para você não esquecer, gente, tá? Então, esse slide aqui é importante porque mostra a diferença das três coisas que a gente viu hoje. Genes letais, mais fácil de lembrar, né? O embrião morre em homozigose, ou dominante ou recessivo. No caso dos ratinhos aqui, ó, morre em homozigose dominante, tá? Então, importante, morreu em homozigose, genes letais. Dominância incompleta. Do cruzamento de dois indivíduos, surge um fenótipo intermediário. Então, aqui duas florzinhas, ó, uma branca e uma vermelha, fiz o cruzamento, o fenótipo intermediário, flores rosas. Então, o heterozigoto vai ter um fenótipo intermediário. Na codominância, é parecido, só que eu enxergo as duas cores ao mesmo tempo, né? No caso, quando eu estou falando de cor. Então, eu vejo ali uma vaquinha e um boizinho, um vermelho e um branco, fiz o cruzamento, nasceu ali um bezerro branco manchado de vermelho. Tá? Então, eu estou enxergando as duas cores ao mesmo tempo. Então, de volta, o heterozigoto vai apresentar os dois fenótipos juntos. Tá? Eu enxergo as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, no caso, eu enxergava uma mistura. Então, isso é importante saber também, gente. O que mais, gente? Então, na aula de hoje, o que a gente viu? O que tem de importante na aula de hoje? A gente estudou os casos genéticos que ocorrem com modificações na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Então, a gente falou lá da dominância incompleta, que tem um fenótipo intermediário, falou da codominância, onde eu enxergo os dois fenótipos ao mesmo tempo, e falou dos genes letais, que matam o indivíduo em homozigose. Pode ser dominante ou pode ser recessivo. O exercício vai ter que te dar essa informação. Tá bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, assistam a aula novamente, procurem os professores de vocês para tirarem as dúvidas. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!